Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é o primeiro capítulo da história da redenção, a continuação. E o tema é Guerra no Céu. Eu vou estar falando sobre isso para vocês hoje. Eu vou relatar o que Ellen White escreveu sobre a guerra no céu. Como aconteceu essa guerra. Eu vou estar relatando para você no livro História da Redenção. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, que é muito importante deixar o like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para nós entendermos sobre a guerra no céu. Como que aconteceu essa guerra? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos, Pai, sobre a guerra no céu. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos que se inscreveram nesse canal e abençoe também que vão se inscrever. Perdoe os nossos pecados, Pai, que o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos lá. A continuação do primeiro capítulo sobre a guerra no céu. Eu falei sobre a queda de Lúcifer, que Lúcifer mesmo estava planejando sua própria queda. Ele começou a ter ciúmes e inveja de Cristo. Ele adorou a Cristo, mas com rancor no coração. Esse anjo, ele enganou uma terça parte de anjos no céu. Esse anjo, que é Lúcifer, agora que é Satanás, ele colocou a terça parte de anjos contra Deus. Por isso que houve uma guerra no céu. É sobre esse capítulo agora, guerra no céu. Que diz assim: rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram colocados em ordem por campanhas, cada divisão com um anjo comandante à sua frente. Satanás, olha aqui, estava guerreando contra a lei de Deus, por causa da ambição de exaltar a si mesmo, e por não desejar se submeter à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Então, Satanás estava guerreando contra a lei de Deus. Satanás não era a favor da lei de Deus. Ele não tinha Jesus, o Filho de Deus, como o grande comandante celestial. Satanás que queria ser o comandante celestial. Ele queria tomar o lugar de Jesus. Como eu falei, ele queria adoração para ele. Ele queria que o exército celestial adorasse a ele, não adorasse a Jesus. Satanás queria tudo isso para ele. Ele queria ser adorado, exaltado, no lugar de Jesus. Isso não é certo. Satanás estava fazendo errado. Ele queria fazer o quê? Tomar o lugar de Deus. Continuando. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer diante do Pai, a fim de cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente tornou conhecida sua insatisfação pelo fato de ter sido Cristo preferido em lugar dele. Permaneceu orgulhoso, insistindo que devia ser igual a Deus e ter uma audiência com o Pai e entender seus propósitos. Tudo que Cristo ia fazer, conhecer os propósitos de Deus, Satanás queria isso. Ele queria ser igual a Deus. Satanás queria saber os propósitos de Deus, as revelações de Deus. Isso não cabe a ele. Isso cabe a Cristo. E ele queria fazer isso. Continuando. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que exigiria de toda a família celestial. E mesmo
de Satanás que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Regozijando-se, Satanás apontou aos seus simpatizantes quase a metade de todos os anjos e exclamou: Eles estão comigo. Irás expulsar também a estes e deixar um vazio no céu? Então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pela força de seu poder, força contra força. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Satanás e sua insultante arrogância. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Seu estado elevado e feliz tinha sido conservado sob a condição de obediência à lei que Deus dera para governar as elevadas ordens de seres, mas nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem a transgredir sua lei. Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Isso Satanás não suportaria. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deviam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente, que a lei era uma restrição à sua liberdade, que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que havia assumido. Ele achava que a condição dos anjos precisava de aperfeiçoamento. Deus, que tinha feito leis e a exaltara como a si mesmo, não pensava assim. A felicidade de todos os anjos dependia de sua perfeita obediência à lei. Cada um tinha seu trabalho especial designado e, antes da rebelião de Satanás, havia no céu perfeita ordem e ação harmoniosa. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o Príncipe do céu, e seus anjos leais se empenharam num conflito com um grande rebelde e com aqueles que haviam se unido a ele. O Filho de Deus e os anjos fiéis prevaleceram, e Satanás, seus simpatizantes, foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltara a ser paz e harmonia, como antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que tinham sido seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. O Pai consultou seu Filho com respeito à execução imediata de seu propósito de criar o ser humano para habitar a terra. Primeiramente, este seria submetido a um teste, a fim de ser verificada sua lealdade, e assim ser deixado eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava apropriado, prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente colocar os seres humanos fora do poder da desobediência. Então essa foi a desobediência de Satanás. Ele se rebelou contra a lei de Deus e foi expulso do céu, ele e seus anjos. E hoje, Satanás e seus anjos estão aqui na terra, querendo fazer as pessoas se perderem, porque eles já estão perdidos. Para eles não tem mais eternidade. Quando Jesus voltar a esta terra, ele vai destruir Satanás e seus anjos. E quem estiver fazendo a vontade de Satanás e seus anjos vão ser destruídos também. As pessoas que não se arrependerem dos seus atos, de seus pecados, vão ser queimados. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Então esse foi o assunto sobre a guerra no céu.
Ele perdeu a eternidade porque se rebelou contra a lei de Deus. Satanás nunca obedeceu à lei de Deus. Como que um ser criado queria tomar o lugar de Deus? Isso não existe. Não existe isso. Tomar o lugar de Deus, do Criador. Ele criou Lúcifer. Como que um ser criado ia governar, reinar no lugar de Deus? E Satanás fez uma guerra e ele perdeu. Ele nunca ia vencer Cristo, porque é um ser criado. Cristo conhecia o coração de Satanás, de Lúcifer. E os anjos leais falaram para ele parar com isso. Mas ele quis continuar com a sua rebeldia, com o seu orgulho, o seu rancor, com seus ciúmes. Ele queria saber os propósitos de Deus, as revelações de Deus. Isso só iria saber Cristo, Filho de Deus. Só Cristo ia saber as revelações e o propósito de Deus. Só Cristo é adorado. Ele queria adoração para ele. Ele queria ser o comandante do exército celestial para tomar o lugar de Cristo. E o que aconteceu? Foi expulso do céu. Essa passagem na Bíblia se encontra em Apocalipse 12. Vamos ler. Apocalipse 12, verso 7, 8 e 9. Diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quem que engana o mundo, meus queridos? É Satanás. Por isso que eu venho falando nos meus vídeos, temos que examinar as escrituras para nós não cairmos nos enganos de Satanás. Satanás está nesse mundo para enganar as pessoas. Quando você faz a vontade do mundo, Satanás está aplaudindo, dando risada. Esse aqui é meu. Esse aqui já está perdido. É o que ele quer. Ele quer fazer as pessoas perderem a salvação. Perder a eternidade. É isso que Satanás quer fazer para as pessoas perderem. Quanto mais tem mais pessoas se perderem, Satanás dá risada. Porque, sabe, já se perderam, não tem mais jeito. Está do meu lado, fazendo as minhas vontades. Então isso é sério, povo de Deus. Isso é sério. Então esse foi o capítulo 1, sobre a guerra no céu. Nós não devemos se rebelar contra a lei de Deus. A lei de Deus está para nós porque a lei mostra o pecado. Se você comete pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, você está transgredindo a lei. Se você adultera, é transgressor da lei. Se você mata, está transgredindo a lei. Se você rouba, está transgredindo a lei. Se você desonra pai e mãe, está transgredindo a lei. A lei de Deus é a lei para nos mostrar a que a gente está fazendo de errado. É a lei moral, os 10 mandamentos. Se nós guardamos a lei de Deus, obedecemos a lei de Deus, a gente somos abençoados por Deus. E Lúcifer tinha eternidade. Ele não sentia, ele tinha eternidade. Ele tinha tudo, mas ele se rebelou, continuou se rebelando e foi lançado fora do céu. Então esse foi o assunto de hoje, sobre a guerra no céu. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas
o conteúdo do meu canal. Eu quero orar por vocês. Querido Deus e Pai, que o Senhor coloque a sua lei no nosso coração. Que o nosso desejo seja obedecer a sua lei, Pai. Obedecer ao Senhor. Que o Senhor toque no coração de cada pessoa com o teu Espírito Santo, que elas possam examinar as Escrituras para não cair nos enganos de Satanás, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, e perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, no próximo sábado, eu vou estar falando para vocês do capítulo 2 da história da redenção. Eu vou estar falando para vocês sobre a criação. Que Deus abençoe vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!